E essa é a parte da cidade onde o apóstolo Paulo viveu por 3 meses, enquanto ele esperava que a sua viagem prosseguisse para Roma. Nesse lugar ele pregou e nesse lugar nasceu a primeira igreja. Nós vamos visitar, se nós conseguirmos, as catacumbas dos primeiros cristãos aqui e vamos descobrir mais coisas sobre o apóstolo Paulo. Gente, nós estamos aqui agora no que é considerado o berço da cristandade na ilha de Malta. Quando o apóstolo Paulo esteve aqui, criminosos não podiam viver dentro dos muros da cidade. Lembre-se que ele era considerado um criminoso, ele estava indo de Jerusalém para Roma para ser julgado. Então, aqui na época, era onde ficava a muralha da cidade. E bem do lado de fora, numa divisão, o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho e aqui nasceu a primeira igreja de Malta. E hoje Malta é um país cristão. É maravilhosa essa história, gente, de um naufrágio o Senhor usou para que o evangelho fosse divulgado. E aqui nós temos uma imagem do apóstolo Paulo e atrás dele um quadro da ressurreição. E essa era a mensagem do apóstolo Paulo. Ele não tinha medo da vida e da morte. Aliás, uma das suas passagens eu preferi estar com Cristo, mas por amor a vocês, eu ainda quero estar na carne, para que eu possa pregar o evangelho para vocês. Agora, nós cristãos temos conhecimento de muitas coisas que Paulo escreveu e da sua doutrina. E eu quero te desafiar aí a escrever nos comentários qual versículo do apóstolo Paulo fala mais profundamente ao seu coração. Qual deles é o seu especial, o seu versículo especial? Nos deixe saber. E nós estamos agora, gente, é incrível, nós estamos no lugar exato que se acredita ser o lugar onde o apóstolo Paulo pregava. E esse seria o lugar onde ele morou, a casa dele, durante 3 meses, logo após os muros da cidade. E nós não podemos ir dentro, que é muito triste, mas nós podemos espiar aqui pela grade. E eu quero te convidar a entrar aqui comigo e dar uma olhadinha dentro e ver o lugar onde o apóstolo Paulo morou por 3 meses, enquanto ele pregava o evangelho, e o evangelho era conhecido nesse lugar. E 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Apenas como curiosidade, cabe aqui mencionar que o Papa João Paulo II esteve nesse lugar em 1990 e ele também abençoou esse lugar. Mas é interessante mostrar para você com isso que esse lugar é uma parte importante da cristandade. Gente, aqui, voltando, da casa de Paulo, voltando para cima, para o nível da cidade, a gente encontra essa figura aqui. E eu não vou dizer para você o que isso representa, mas se você sabe, eu quero te desafiar a escrever nos comentários o que essa figura representa. Se não tiver nenhum comentário para a resposta, depois a gente fala sobre isso, mas eu tenho certeza que vai ter. Escreve aí. E se você, como eu, é curioso da história, você já deve ter lido aí essa história na Bíblia, no livro de Atos, capítulos 27 e 28. E você vai lembrar que o pai do governador da ilha, Públio, estava doente e Paulo orou por ele. E assim, depois disso, as pessoas começaram a trazer outros doentes para Paulo e conheceram sobre o poder do evangelho. Essa capela aqui foi construída em homenagem a Públio, que se tornou o primeiro, digamos assim, bispo da ilha. Ele se tornou responsável pela proclamação do evangelho e pela organização da igreja depois da partida do apóstolo Paulo. Segundo a tradição da igreja em Malta, Públio teria se convertido após o milagre, então ele se tornou o primeiro bispo de Malta. Mais tarde, ele foi enviado para Atenas, onde foi martirizado. Essa tradição aparece em fontes hagiográficas medievais e na literatura maltesa. O título que Lucas usa, principal da ilha, Protos, é importante. Arqueólogos encontraram inscrições romanas em Malta com o título Primo Melitensium, que confirma que esse cargo realmente existia na administração romana. Gente, isso dá credibilidade histórica forte ao relato de Atos. Gente, eu estava andando aqui e assim, uma coisa tão interessante. Olha esse teto aqui. E hoje, se você vier aqui, é um lugar tipo assim, bem legal, tem mármore e tudo. Mas nos dias do apóstolo Paulo não era. A única entrada de luz
era aquela ali, né? Então você imagina ele morando do lado de fora dos muros, subterrâneo, pouca luz, mas esse foi o lugar onde o evangelho começou a ser pregado em Malta. E é um lugar que, de certa forma, abençoa pessoas até hoje, porque mostra que a Bíblia é verdadeira, porque temos esses vestígios históricos, né? Então, eu não sei que situação você está vivendo hoje, mas olha só. Paulo era um prisioneiro, indo para ser julgado em Roma, onde ele sabia que provavelmente iria morrer, ele sabia que ia morrer ali em Roma, indo para sua morte, no caminho sofre um naufrágio, vem parar aqui nessa ilha, mora então fora dos muros da cidade, mas desse lugar o evangelho é pregado. E eu quero te desafiar a orar hoje e perguntar ao Senhor como essa situação que você está vivendo hoje pode ser usada por Deus para o avanço do evangelho e a proclamação das boas novas de Jesus Cristo.